Pela presença, gente, muito obrigada. Hoje nós vamos falar da contestação e eu separei 7 passos. Eu tô na época dos 7, gente. Ontem foram 7 passos para a petição inicial e hoje nós vamos ter os 7 passos da contestação trabalhista, né? Sem delongas, então, já vou iniciar aqui nosso bate-papo com um item que eu considero primordial da contestação trabalhista, que diz respeito ao momento. Eu até inspirada no Legal Design, né, no Visual Law, desenhei aqui a apresentação de hoje, já sistematizando que assim, gente, vale a pena investir numa petição diferenciada. Vocês que acompanham meus stories, viu que eu compartilhei uma sentença advinda do TRT da 17ª região, onde a juíza já se posicionou no sentido de quê? De humanizar o Poder Judiciário, humanizar as decisões, porque a gente está acostumado com aquele excesso de laudas, né? Aquele excesso de palavras, quando na verdade, de forma sucinta, se consegue ter o mesmo objetivo. Então, o Legal Design vem com tudo e eu já aproveitei para fazer esse desenho para vocês. Com relação à defesa, gente, primeiro eu preciso lembrar que assim, o reclamado, a parte adversa, no caso, reclamado, réu, ele tem que contestar tudo, todos os pedidos, porque sobre ele recai o ônus, né? Que se ele não contestar algum pedido, o que vai acontecer? Vai haver a presunção de veracidade. E eu costumo levar em consideração e chamar a atenção, porque essa presunção de veracidade, ela é o quê? Ela é nossa, né? Porque a gente que fez a defesa, puxa, eu esqueci de contestar, eu não contestei. Infelizmente já aconteceu comigo, quando jovem advogada, que passou batido, eram muitas defesas e na hora da audiência o reclamante já veio e falou, olha, não foi contestado tal argumento. E na ocasião, graças a Deus, a gente conseguiu fazer um acordo, mas ficou feio, porque houve essa situação. Então, de tanto fazer muitas defesas, muitas peças, já introduzi na minha metodologia um passo a passo que eu quero compartilhar com vocês, para que isso não aconteça com vocês, tá? Porque o trabalho, como eu disse, repito novamente, é nosso. E qual que é o momento de se apresentar a defesa? Nós temos aí o artigo 847 da CLT, que fala para nós que a defesa pode ser apresentada até a audiência, onde oportunidade na qual o reclamado terá 20 minutos para apresentá-la. Como que funciona na prática? Vocês sabem que nós temos o PJE, né? Então, a peça ela é anexada ao processo judicial eletrônico e lá, né, já temos 3 situações possíveis. E por isso que eu desenhei essas 2 pessoinhas, uma representando o reclamante e a outra representando o reclamado. Por quê? Se a reclamada opta por juntar a contestação com sigilo, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que somente na audiência ou posterior à audiência que o reclamante vai ter acesso a seus argumentos. Agora, se a reclamada opta em apresentar a defesa sem o sigilo, já está formada a estabilização do processo pela litis contestatio. Já tem uma lide configurada. E o que isso significa na prática? Significa que o reclamante não pode mais emendar, aditar, desistir sem a anuência do reclamado. Vocês já fizeram isso alguma vez? Olha que grande oportunidade para que você possa se pronunciar em sede de audiência. Só que nós temos aquela questão, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Se eu já apresentei minha defesa sem sigilo, a parte contrária já teve conhecimento das minhas teses defensivas e, eventualmente, eu esqueci de tal coisa, operou-se a preclusão consumativa, né? Portanto, tem essa questão. E o terceiro modo, como eu já falei do artigo 847 da CLT, é por intermédio da defesa oral. Confesso para vocês que só teve uma única oportunidade nesses 10 anos de carreira que eu tive que apresentar uma defesa oral. A ocasião em que se deu que eu fui fazer uma audiência para um colega na vara do São Bernardo do Campo, aqui no ABC Paulista,
E eu fui, porque eles tinham outra audiência, ele falou, Gisele, faz pra mim essa audiência, já tem um acordo celebrado, já conversei com o advogado da parte contrária, só pra fechar o acordo. Eu cheguei, feliz e saltitante, só fechar o acordo, tudo bem. E aí o advogado do reclamante não estava presente, porque ele também tinha uma audiência. E aí a juíza perguntou, veio a acordo? Eu falei, sim, excelência, R$2.000. E aí ela perguntou pro reclamante, e seu advogado? Ele não pôde vir. Um processo que era mais de R$40 mil, a proposta de acordo era 2 e já tinha fechado o acordo. Aí a juíza falou, por acaso a senhora está coagindo ele a aceitar esse valor? Falei, de forma alguma, excelência. Ela, então, cadê sua defesa? Me dá aqui. Era na época do processo físico. Eu disse, eu não trouxe defesa porque eu vim somente para a homologação do acordo. E aí a juíza falou, então, eu vou constatar aqui que você não trouxe a defesa e que você está coagindo o reclamante. Eu falei, não, excelência, eu tenho direito de apresentar defesa aqui, né? Eu posso apresentar defesa até o horário da audiência, não seja por isso. Me dê os autos que eu vou fazer minha defesa oral. Nem sabia o que estava acontecendo no processo, mas enfim. Quando eu fui começar a digitar a minha defesa oral, a juíza falou, o senhor vai, pro reclamante, se dirigiu a ele, o senhor vai aceitar esse valor? Ele, sim, excelência, eu vou aceitar. E acabou dando certo, a gente acabou fechando o acordo e já tinha sido feito, na verdade. A única ressalva foi que o valor do acordo foi pago na conta do reclamante, então o advogado dele que teve que correr atrás para receber. Mas foi a única vez que eu tive que passar por essa situação. E a gente tem que estar preparado para tudo, né, gente? Fala sério. E aí nós vamos ter, o primeiro aspecto é esse. O segundo aspecto diz respeito aos tipos, né, os tipos de defesa trabalhista. Nós vamos ter, é bom que a gente deve lembrar, inclusive, que nós tivemos a reforma, né, o novo Código de Processo Civil, que eliminou os tipos de defesa, trazendo a contestação, inclusive que a reconvenção vem dentro da contestação, e a exceção também. Só que aqui na nossa esfera trabalhista, a gente é um pouco diferente. A contestação trabalhista, ela permanece, a reconvenção pode ser apresentada na própria contestação, e a reconvenção nada mais é do que um pedido da empresa contra o empregado. Eu trabalhei em alguns casos de reconvenção, num caso, por exemplo, houve lá, o reclamante, ele era chefe de RH, e ele no curso do contrato, um contrato longo de trabalho, ele havia se demitido, recebido todas as verbas por conta da empresa, e continuou trabalhando. E aí, quando a empresa foi demiti-lo, que constatou que ele já tinha sido demitido. Então, houve duas coisas, duas rescisões numa mesma rescisão. E aí, nós entramos com a reconvenção para receber o valor que ele tinha recebido indevidamente. E houve lá, deixa eu até beber uma água aqui, que meu esposo entrou e acabou me desconcentrando. Nesse caso, então, o que aconteceu? Houve essa reconvenção e o juiz acabou acolhendo, né, por conta aí dessa questão, né? Então foi um processo muito cabeludo, muito demorado, enfim. E nós temos a exceção. A exceção, como eu disse, tem que ser apresentada numa peça apartada. Isso significa que aqui na Justiça do Trabalho, por conta da reforma trabalhista, tivemos lá no artigo 800, que fala sobre a exceção de competência territorial, onde o reclamado, 5 dias antes da audiência, vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que apresentar essa exceção. E vai se dar em que casos? Eu trabalho aqui em São Paulo e a juização lá na Bahia, onde meus pais moram, por exemplo. O que acontece nesse caso? Nós vimos ontem, né, para quem perdeu a live de ontem, que temos a competência em razão do lugar de trabalho. Ora, se eu trabalho em São Paulo, eu não posso ajuizar uma ação em outro lugar, salvo a interpretação teleológica, que eu não vou falar sobre isso, porque ontem a gente falou. Então, nesse caso, que nós vamos ter essa exceção, mas só tem o prazo de 5 dias antes da audiência. Se a empresa comer bola, passou o prazo e acabou. E se não comer bola e apresentar dentro do prazo de 5 dias? O que acontece? Eu até perguntei nos stories, algumas pessoas responderam que não. Mas, na verdade, a exceção de incompetência, ela suspende o trâmite da ação principal. E aí temos duas possibilidades. Ou o juiz reconhece sua incompetência e
caminhos autos para a vara competente, para o juiz competente, ou ele se diz competente e julga o processo. Tá certo, gente? O terceiro item aí relacionado à nossa questão abordada diz respeito a dois princípios que eu destaco aqui para vocês. Eu vou até pegar outra caneta, porque essa tá bem... Nós temos os princípios fundamentais de uma defesa. E quais são? O princípio da eventualidade e da contestação específica. Pessoal, eu não estou conseguindo ver os comentários, mas depois eu abro para vocês caso tenha alguma dúvida, algum questionamento. O princípio da eventualidade está preconizado no artigo 336 do Código de Processo Civil, onde a empresa, o reclamado, tem que deduzir, né, tem que contestar todos os fatos e argumentos demandados na inicial. E aí nós vamos ter a defesa processual, ou seja, a defesa indireta, que é o que nós vamos tratar aqui no item 4. E nós vamos ter a defesa direta, que é a defesa de mérito, que a gente vai trabalhar no item 6, tá? Com relação a essa questão aqui da eventualidade, eu até fiz um vídeo no IGTV falando desse princípio. Porque em muitos casos, a gente sabe que qual é a nossa primeira opção? Negar, né, e deduzir lá a pretensão, explicar direitinho que o reclamante não tem razão. Todavia, se for entendido de modo diverso, que o valor seja menor, no caso de dano moral, que foi o exemplo que eu trouxe no vídeo, que se aplica também dentro desse contexto. Um outro ponto relacionado aqui a princípios fundamentais é que a empresa só pode apresentar pedidos de compensação e retenção de valores em sede de contestação. Se a empresa esquecer de pedir, ela não pode fazer isso em outra oportunidade, por força do artigo 767 da nossa CLT, tá? E tem uma outra questão que a súmula 18 do TST diz que só pode compensar valores de natureza trabalhista, tá certo? A contestação específica, que é um outro princípio, que está lá preconizado no artigo 341 do nosso Código de Processo Civil, segundo o qual, o que diz respeito, não se pode apresentar uma defesa genérica, uma defesa de negativa geral, como defensor dativo. Tem que se contestar, como eu disse no comecinho da live, ponto a ponto, sob pena aí de quê? Preclusão consumativa, confissão, tá? Avançando um pouquinho, entrando dentro do cerne da contestação trabalhista, nós temos as preliminares, que estão lá dispostas no artigo 337 do nosso Código de Processo Civil. Para nós, o que interessa, eu listei aqui são oito preliminares. No Código de Processo Civil a gente tem 13, salvo engano. Vou falar en passant de algumas delas, porque são de conhecimento geral, e outras que são típicas do trabalhista eu vou dar um tratamento diferenciado, tá certo? E aí nós vamos ter o quê? Nós temos a nulidade de citação. Aqui na Justiça do Trabalho não funciona uma citação, é uma notificação, né? E o que acontece? Nós temos há 5 dias, é o prazo, para que se notifique o réu. 5 dias contado de quando? Da notificação à audiência. Se não for observado esse quinquídio, o que vai acontecer? Vai ser inválida essa notificação, tá? E esse prazo é contado em dias úteis, graças a Deus, por força do 775 da nossa querida CLT, que foi alterado pela reforma trabalhista, trazendo a nós um fôlego de vida que diz respeito ao quê? A prazos em dias corridos. Uma outra ressalva a respeito da citação diz respeito a quando que se presume cumprida, 48 horas após a postagem, conforme a súmula 16 do TST, tá? Uma outra preliminar é de incompetência absoluta. Nós sabemos que a matéria trabalhista está regida lá no 114 da nossa Constituição Federal, falando quais são os processos, as ações que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar. Nesse ponto aqui, nós vamos ter o quê? Alguns aspectos que eu quero pontuar com vocês que não diz respeito à competência da Justiça do Trabalho. Como, por exemplo, uma questão muito interessante das contribuições previdenciárias, tá?
O que acontece? A Justiça do Trabalho não é competente para ação de cobrança de contribuições. Ela é competente para a execução da cobrança. E o que acontece? É muito comum nos processos que envolvem aí o reconhecimento do vínculo, o reclamante vir e falar que quer que seja executadas as contribuições. Se ele fizer isso, a Justiça do Trabalho é incompetente de forma absoluta e você precisa arguir na sua preliminar, tá? Um outro ponto diz respeito à esfera criminal. A Justiça do Trabalho ela não é competente para abordar, para julgar a matéria criminal. E o que acontece nesse caso, então? Nós vamos ter que pedir a preliminar, vamos apresentar a preliminar de incompetência absoluta para ser extinto o processo. Então, se o reclamante trouxer lá, houve a violação de direitos trabalhistas com relação aí aos crimes contra a organização do trabalho, portanto, eu requero que seja processado e o reclamado responsabilizado. Nesse ponto, nós podemos argumentar. E um outro ponto também que eu acho interessante, que pese já tenha passado um tempinho, que houve uma discussão grande acerca dos planos de previdência privada, se eram ou não de competência da trabalhista. E adveio aí a reforma, aliás, melhor dizendo, um julgado do STF dizendo que não tem competência. Previdência privada não é aqui na trabalhista, tá? A inépcia. Gente, a inépcia é uma das preliminares mais arguídas aí, infelizmente ainda, porque muitas petições iniciais são deficientes. E como que eu consigo observar de uma forma bem clássica a inépcia? Quando eu vou fazer a defesa, eu já vou direto para os pedidos, porque os pedidos estão resumidos ao final. Então eu pego os pedidos e já inicio a minha contestação sobre cada pedido. Muitas vezes, quando eu vou observar, algum pedido não tem causa de pedir ou tem algumas causas de pedir sem pedido. Então, desse modo, fica fácil alegar a inépcia, porque se não houver causa de pedir ou se não houver pedido, a petição inicial é inépta. Sobre esse ponto, temos outras considerações, mas eu não acho relevante falar, porque é algo corriqueiro que vocês têm atuado, vocês têm conhecimento aí. Com relação a essas três questões aqui, da perempção, litispendência e coisa julgada. Da perempção, convém lembrar apenas que ela não tem uma aplicação efetiva na Justiça do Trabalho como na esfera civil. Um exemplo de perempção seria o arquivamento da petição, no caso o reclamante não comparece, enseja 2 vezes o arquivamento da inicial, né, do seu processo. Na litispendência e coisa julgada, que também já são institutos muito conhecidos de vocês, eu também não quero entrar nesse mérito. Só convém lembrar com relação à coisa julgada que nós temos os acordos trabalhistas, né? E eles têm força de coisa julgada material, então eles fazem coisa julgada, tá? Agora eu quero entrar nos tópicos aqui relacionados à quitação extrajudicial. Por quê? Nós temos os instrumentos trabalhistas aí de quitação dos acordos, onde realizamos acordos. Fora, inclusive, da Justiça do Trabalho, como os institutos da Comissão de Conciliação Prévia, como os planos de demissão voluntária e a quitação anual, que veio com a reforma trabalhista. Esses instrumentos, uma vez que a empresa celebrou um acordo extrajudicial com o seu funcionário e ele, uma vez ingressou na justiça contra essa empresa, o que nós temos que fazer? Alegar em sede de preliminar essa questão, tá? Que esse é um diferencial que nós não temos nas preliminares corriqueiras do Código de Processo Civil, mas nós temos aqui na esfera da Justiça do Trabalho. Uma outra preliminar também recente para nós é da Convenção de Arbitragem. Porque antes da reforma nós não tínhamos esse instituto. E com a reforma passou-se a admitir a arbitragem, que é aquela feita por um empregado que é denominado como hipersuficiente. Ou seja, aquele funcionário que recebe mais de 2 salários, maiores salários do teto da Previdência Social, e também tem um diploma de nível superior. Esse empregado, ele pode celebrar um contrato onde contém uma cláusula compromissória arbitral. Essa cláusula compromissória arbitral pode ser pactuada no início do contrato ou ela pode ser feita no decorrer do contrato, desde que se faça uma ressalva que se refere ao contrato, onde eles se obrigam, uma vez que houver problemas, discussões acerca daquele contrato, a resolver aquele contrato
e solucionar os eventuais conflitos perante um árbitro, que pode ser um árbitro único ou uma câmara arbitral, que será eleita na oportunidade, ou já podem eleger um árbitro ou uma câmara que vá solucionar aquele conflito. E nós temos também o compromisso arbitral, que quando já está instaurado um litígio, as partes pactuam para que aquele litígio, aquele problema seja resolvido numa câmara arbitral ou perante um árbitro único. Qual que é o impacto disso para nós? O impacto disso é o quê? Tira a competência da Justiça do Trabalho, né? Implica na renúncia de buscar o Poder Judiciário. Então, se houver cláusula compromissória arbitral ou compromisso arbitral, o que nós vamos ter? Não pode ser submetido ao Poder Judiciário o conhecimento daquela lide. Só que tem um detalhe importante. A empresa, nesse caso, tem que arguir, porque o juiz não pode conhecer de ofício. Então, se a empresa não arguiu e tinha essa cláusula, o processo vai seguir normalmente. Então, olha a grande questão que precisa ser observada. Uma outra preliminar muito usual é a ilegitimidade passiva. Ela não está no rol, né, do 337. E ela se dá em situações de que envolvem terceiros. Por exemplo, quando se movimenta, né, move-se um processo contra a empresa e a pessoa dos seus sócios pode pedir a sua ilegitimidade, uma vez que a parte é a empresa e não ela, não houve a desconsideração da personalidade jurídica. Também é usual e muito aplicada aí, tá? E nós temos, finalmente, uma preliminar que essa sim é muito aplicável na Justiça do Trabalho, que é a preliminar relacionada aí à liquidação de pedidos, principalmente com a reforma trabalhista, em que houve aí a obrigatoriedade, como falamos ontem, de que os pedidos sejam liquidados, tá certo? Então aqui são os aspectos preliminares, fechando aqui o 4º item da contestação trabalhista. Vamos ao 5º item da contestação trabalhista, que diz respeito às prejudiciais de mérito, que são questões que vêm depois das preliminares. Se uma preliminar for constatada, qual é a consequência jurídica? Nós vamos ter o quê? Extinção dos feitos sem julgamento de mérito. Ultrapassou as preliminares, nenhuma preliminar foi reconhecida, o juiz vai passar a julgar o mérito. Só que antes dele adentrar ao mérito da causa especificamente, ele vai observar essas questões, claro que se arguídas no processo. E qual que é a preliminar de mérito mais conhecida aí, a prejudicial de mérito, melhor dizendo, mais conhecida e mais arguída por nós? Quem pode dizer? É a prescrição. A prescrição, ela pode ser bienal, né, que é aquela contada do término do contrato de trabalho. A pessoa tenha 2 anos para a ajuização trabalhista. E nós temos a prescrição quinquenal, dos 5 últimos anos. Ela é contada para trás. Nós temos ainda a prescrição total. Essa bienal é uma prescrição total. Isso na internet. E a prescrição parcial. A Siri está interrompendo aqui, gente, a minha live. E nós temos a prescrição parcial. Como, por exemplo, em situações em que o direito ele não está assegurado na lei, mas sim no contrato ou no instrumento. E a pessoa não reclama dentro dos 5 anos, também vai prescrever, porque essas parcelas elas não se renovam mês a mês, como acontece com direitos trabalhistas. Por exemplo, suponhamos que houve uma alteração contratual. A pessoa foi contratada para receber uma bonificação, receber algumas comissões, algumas verbas, que foi estabelecido naquele contrato, e 2 anos depois ela não recebeu mais, e ela trabalha mais 8 anos na empresa. Então nós vamos ter aí que já operou a prescrição, nesse caso, por conta aí da prescrição parcial, tá? Outro instituto que nós temos aqui é a decadência. A decadência, ela é o quê? A perda do direito pela inércia do seu titular. Na prescrição nós temos a perda do direito de ação e na decadência vamos ter a perda do direito efetivo, né? Nós temos a decadência em algumas situações, como por exemplo, a instauração do inquérito para apuração de falta grave, caso o funcionário tenha sido suspenso, é de 30 dias. Nós temos o caso lá do mandado de segurança, que é de 120 dias. Se você não impetrar, esse direito decai.
Temos ainda a questão da ação rescisória, que é de 2 anos o prazo prescricional, tá? Não são muitos os institutos da decadência como são da prescrição. Com relação à prescrição, eu ainda tenho um detalhe a mencionar, que eu trouxe nos stories uma questão interessante e que muitas pessoas passam por isso, que é a questão da pessoa estar afastada pelo INSS, como que fica a prescrição durante esse período. E por incrível que pareça, muita gente respondeu que a prescrição, ela suspende e se interrompe. E nesse caso, não. Nós temos a súmula 375 do TST, que vem dizer que a suspensão não vai acontecer, salvo se demonstrar que houve total impossibilidade de acesso ao Poder Judiciário. Qual que é a interpretação? Puxa, ele poderia ter reclamado esse direito enquanto estava afastado. Não fez, passou o prazo. Um outro ponto relevante que eu queria mencionar com vocês também da prescrição diz respeito ao prazo. Nós temos o dano moral com relação aí ao dano pessoal. Qual é o prazo prescricional? E por incrível que pareça, temos várias correntes. A corrente do juiz aqui do trabalho da capital paulista, Mauro Schiavi, que tem o livro do manual de processo trabalhista, ele entende também que se aplica a prescrição civil, ou seja, de 10 anos, do artigo 205. Então, com relação à prescrição, nós temos várias nuances, né? Eu trouxe para vocês os aspectos mais básicos da prescrição, que é de 5 e 2 anos, mas eu estou mostrando outros desdobramentos que a gente precisa observar no caso e na atuação no caso concreto, tá certo? Uma outra prejudicial muito utilizada, tá? Principalmente por mim, que trabalho muito com processos que envolvem pejotização, diz respeito à negativa de vínculo de emprego ou a negativa da prestação de serviço, né? Da natureza do contrato. Por quê? Porque se houver lá o acolhimento que não houve vínculo de emprego, que não houve aquele contrato da forma que foi trazida com a inicial, qual que é a consequência jurídica? Vai acabar com todos os pedidos consequentes. Se há um pedido de reconhecimento de vínculo e ele não é reconhecido, o que acontece? Todos os outros pedidos correlatos serão improcedentes. Então, nesse caso, a negativa de vínculo de emprego, ela entra nesse contexto de preliminar, de prejudicial de mérito, porque se ela for conhecida e for acolhida, todo o processo vai se encerrar. Vale lembrar essa questão que ontem a gente trouxe na live de petição inicial, falando lá que se, por exemplo, se ajuiza uma ação pleiteando as indenizações trabalhistas decorrentes, todas as verbas, na verdade, do vínculo de emprego, e este não é reconhecido, tem a possibilidade de fazer um pedido sucessivo, pelo menos do pagamento dos direitos inerentes ao contrato de trabalho autônomo, alguma coisa assim, para tentar amarrar a questão jurídica e não deixar totalmente na mão aí da improcedência, né? É uma questão que a gente tem que avaliar com calma. Entrando agora, gente, no mérito, eu não tô vendo a live, gente, que eu tive que virar o meu celular, tá? Mas, como eu disse a vocês, depois eu vou voltar o celular para mim e eu vou conseguir acompanhar vocês se tiverem algumas questões, tá? O mérito aqui, gente, diz respeito ao quê? Ao cerne da questão, aos direitos vindicados, né? É realmente o contexto de direito do processo, né? Os fatos alegados. A gente vai apresentar neste momento a nossa contestação, tá? Temos que enfrentar todos os itens, pedido a pedido, sob pena aí. Nós vimos de confissão e tudo mais no início da live, tá? Não tem como falar de mérito sem falarmos desse último elemento da contestação trabalhista, que é o ônus da prova, tá? O ônus da prova é fundamental e ele sofreu uma alteração também com a reforma trabalhista, que alterou o artigo 818, trazendo aí como que se dá a divisão do ônus da prova no âmbito trabalhista. As provas, gente, as provas são o coração do processo, como já dizia Carnelucci. Sem provas, né, a gente não tem como demonstrar o direito. Então, é preciso que haja provas demonstrando, qualificando e quantificando aquele direito. E o que é objeto de prova? São os fatos. Os fatos que aconteceram são objeto de prova. Com relação ao ônus da prova, então, e com os fatos que se pretende provar,
nós temos 4 situações jurídicas que fazem parte aí da nova redação do 818 da nossa CLT. Nós temos os fatos constitutivos. Quem tem obrigação de demonstrar e provar fatos constitutivos? É o próprio reclamante. E quais seriam os fatos constitutivos? Por exemplo, a prestação de serviço pessoal, os horários, a sobrejornada, os adicionais de periculosidade, insalubridade, a exposição, o nexo de causalidade entre a doença e o trabalho. Por outro lado, nós vamos ter os fatos impeditivos, modificativos e extintivos, que esses fatos deverão ser provados pela parte contrária, ou seja, pela reclamada. E um fato impeditivo seria o caso da equiparação salarial, por exemplo, que sofreu profundas modificações em decorrência da reforma trabalhista, que exige lá o tempo não superior a 2 anos da função. Se eu provo que eram 2 anos e 1 mês, já entra aqui no efeito modificativo, impeditivo, melhor dizendo, que não vai gerar o direito do autor. Outro fato agora modificativo, nós vamos ter no caso de um pedido de vínculo de emprego, eu não nego o vínculo, mas eu digo que houve aí um contrato de prestação de serviço autônomo, de um trabalho eventual. Então eu vou modificar aquela contextualização. Nesse ponto, vale lembrar que uma vez que eu atraí o ônus da prova para mim, através da menção de um fato modificativo, é possível que se peça em inversão do ônus da prova com base no CDC, tá? E aí eu sempre peço, quando eu estou no lado da parte contrária, essa questão. E fatos extintivos de direito. Nós temos aqui os institutos prejudiciais de mérito que a gente viu, a prescrição e a decadência, né? Então, são questões, gente, que a gente precisa observar na nossa defesa para que nós possamos, obviamente, defender da melhor maneira o nosso cliente, usando aí de todos os artifícios aí que nós temos, como o contraditório, a ampla defesa constitucionalmente assegurada já nos indica aí que nós temos várias maneiras de se defender. E um ponto crucial aqui é que a gente vai se limitar ao que trouxe a petição inicial. A petição inicial eu entendo que é uma das peças mais desafiadoras, porque na petição inicial eu não tenho uma noção, eu tenho que construir todo aquele aspecto. Na defesa não, eu vou rebater item a item, então é um pouco mais fácil, mas nem por isso é menos trabalhoso, porque uma contestação bem elaborada dá muito trabalho. E aqui eu deixo a dica, como eu falei para vocês com relação à petição inicial, para a gente ter essa atenção nos casos específicos, se eu precisar demonstrar uma prova efetiva, colacionar no processo, fazer um quadrinho, desenhar, tornar a petição mais dinâmica, modernizar as nossas peças, modernizar o nosso jeito de apresentar ao Poder Judiciário, de se posicionar. Porque muitas vezes são apenas pequenos detalhes que vão fazer toda a diferença, né? Eu vou virar aqui a câmera para mim, gente, porque eu não estou vendo vocês. Deixa eu ver se eu consigo virar. Então é isso, pessoal. Hoje a live foi sobre a contestação trabalhista. Amanhã vamos ter a live sobre audiência trabalhista. Vamos trazer um passo a passo, assim como a gente fez aqui com a contestação e com a petição inicial. Eu agradeço vocês pela presença. Muito obrigada, tá, gente? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum questionamento, alguma pergunta, manda um direct pra mim, tá? Lembrando que para baixar o material é só ir no link na bio, que tá lá o resumo tanto da petição inicial quanto da contestação. Josi, obrigada pela presença, tá bom? Então, um abraço e até amanhã com a audiência trabalhista.